Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos lá então, começar com esse texto que eu achei bem bacana, segundo um professor biólogo amigo meu, falou que isso aqui é o futuro da genética, né? Inclusive uma boa notícia, tá? Lembra que eu falo para vocês sempre, leiam o título, primeiro título, subtítulo, leiam as perguntas, anotem sempre as novas palavras, sempre vocês vão conhecer palavras novas, pessoal, ninguém é dicionário. Importante então, as palavras novas que vocês vão ver nos textos, anotem, procurem no dicionário, ok? Beleza, então o título fala que o novo teste sanguíneo pode detectar 50 tipos de câncer, né? Que legal, né? Então o sistema usa então machine learning, né? Máquina e learning de aprender, tipo de uma inteligência artificial, você vai aprender automaticamente, né? Para oferecer uma nova maneira você to screen. Esse screen é o mesmo screen de tela, né, pessoal? Esse screen que a minha medicina usa é tipo fazer uma triagem, você tentar identificar a doença antes, né, nos pacientes assintomáticos, né? No caso aqui, para tentar então descobrir cânceres são difíceis de detectar. Beleza? Deu uma enrolada aqui, né? Olha lá. Então o texto começa falando aqui no primeiro parágrafo, um novo tipo de teste sanguíneo pode detectar mais de 50 tipos de câncer, repetindo a informação do título, né? Ele foi revelado pelos pesquisadores mais novo, né, in the latest, né, mais recente estudo, né, que oferece esperança, né, hope for early detection, para uma detecção, né, early quer ser, ou seja, precoce, né? E aí vem a resposta da primeira questão que eu havia perguntado aqui, em que o novo teste DNA é baseado. Então tá aqui, voltando lá, olha lá. Então o teste é baseado então no DNA, que ele sai, ele deixa ali os tumores, ele é encontrado circulando no sangue, na corrente sanguínea, blood. Mais especificamente ele foca nas alterações químicas no DNA, né? Conhecido como padrões, anota aí pessoal, palavra de prova, padrões de metilação que vocês veem na aula de biologia, tá? Os pesquisadores então dizem que o teste pode não apenas nos dizer weather, que é igual if, se, não confundir com aquele weather de tempo, né? Como é que tá o tempo hoje, tá calor, tá, né? Se alguém tem câncer, mas also também joga uma luz no tipo de câncer que eles têm. O que o doutor disse aqui, blá blá blá? Ele disse então que o teste, né, ele está sendo então explorado agora em clinical trials, que nós já vemos trials, aqueles testes clínicos para desenvolver uma doença, a cura, né, para uma doença, uma vacina, um medicamento. E trials na linguagem sanguínea. Tá difícil hoje, hein, pô? Na linguagem jurídica, julgamento. Fulano foi a julgamento, uma empresa vai a julgamento. Trial, tá? Abre aspas aqui que ele fala aqui, que você precisa, né? Você precisa então usar um teste como esse, né, um grupo independente de risco de câncer, tá? Para actually, que é falso cognato, não é atualmente, é de fato, na verdade, mostrar se você pode encontrar os cânceres and figure out, phrasal verb, né, to figure out, você compreender, descobrir, entender, o que você vai fazer quando você encontrá-los. Encontrá-los, esse termo refere aos cânceres, né? Aí o pessoal escreveu no journal, lembra que journal aqui, pessoal, não é jornal, né? Journal é um periódico, uma publicação médica, científica, né? O jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo é newspaper, ok? A equipe, então, revela como que o teste foi desenvolvido usando, então, esse tipo, né, de inteligência artificial, usando com algoritmos, tá? Tais sistemas, eles pick up on patterns, lembra? Ó, pattern aqui, ó, né? De padrões, então eles pegam ali nos padrões ali, selecionam os padrões, né, com os dados, data, com os dados e informações que eles têm, e como resultado eles aprendem a classificar. Eles aprendem a classificar, tá? Aí vem a resposta da segunda questão, se eu não me engano, né? Exatamente, eu pedi para descrever como foi o processo, então, aqui, realizado pelos pesquisadores. Olha lá. Essa eu peguei pesado com vocês, né, pessoal? A equipe inicialmente, né, fed, que eu passo o verbo feed, alimentar, alimentou o sistema com dados, né, de padrões de metilação, né, do DNA, que foi retirado ali, ó, das blood sample, anota sample, das amostras sanguíneas, né, tiradas de mais de 2.200 pacientes, antes de treiná-los aí com os dados desses mais de 3.000 participantes. 1.531 tinham câncer e os outros ali não tinham, tá? Usando essa informação, o sistema ele foi separando, ele foi organizando ali essas amostras em grupos, tá? Baseados então nos padrões de metilação, tá? E para terminar com a resposta, a equipe então aí taught no passado, né? O sistema em qual os grupos refletiam
qual tipo de câncer. Tá? E aí, logo em seguida, a resposta da próxima questão, a indagação que ele fez. Ele fala então aqui em pregnant women, lembra que as mulheres pregnant, grávidas, né? Nós observamos então ali aquele free floating DNA, né? Lembra o float, pessoal? Float é flutuar, boiar, o DNA livre, aquele DNA que está livre. E eles procuram, observam que anormalidades no feto, fetais, né? Nós sabemos que esse approach aqui é a abordagem, approach também pode ser o verbo aproximar-se. Essa abordagem existe. Olha aqui, a questão é como que a gente fine tune, a gente vai refinar isso aí, né? E perfect, o verbo to perfect aqui vai deixar melhor, nossa, me fugiu a palavra no inglês, vai deixar melhor, enfim, não era essa palavra que eu queria, da arte da gente procurar câncer, então aí, né, nesse DNA que está livre, beleza? E aí ele fala justamente o que essa nova, né, aprendizagem através do algoritmo, usando a inteligência artificial, faz, né? A equipe então testou aí o sistema treinado em outro set, né, outro conjunto então aí de amostras desse monte de gente aqui, mais de 1.200 pessoas, aproximadamente metade deles tinham câncer, tá? Os resultados revelaram que menos de 1% daqueles sem câncer foram erroneamente, wrongly, né, identificados pelos sistemas como tendo a doença, né? E ele fala que é muito importante você não falar com um paciente que não tem câncer, que ele tem câncer, obviamente, né? Fecha aspas. Quando se trata então de você identificar pessoas com câncer, a equipe descobriu que por mais de 150, né, tipos de câncer, o sistema corretamente detectou então que a doença estava presente 44% do tempo. Although, embora ela ressalva que ele faz aqui, né, contraste, né, que é a resposta da outra questão que eu perguntei em relação ao que eles ressaltam, né? A equipe, ó, o stress aqui não é de você, eu estou estressado, stress aqui é enfatizar. O que eles enfatizam, o que eles destacam? Que esse figure, que esse número, né, ele pode ser diferente se o teste for usado para você, ao screen, para fazer o rastreio ali, fazer aquela triagem de uma população no geral, rather than, que é igual instead of, ao invés do que? Daqueles que têm câncer, sabidamente, né? A detecção ela foi melhor, quanto mais avançada a doença, disease, estava. Overall, então, como um todo, o câncer foi corretamente detectado em 18% daqueles, né, que tinham um câncer no estágio tipo 1. Pessoal, stage, aqui é estágio. Stage também pode ser palco, tá? Mas em 93% daqueles que tinham câncer no estágio 4. E aí vem a resposta da outra questão que eu perguntei, por que o pessoal estava empolgado, né? A equipe diz que os resultados são empolgantes, né? Esse aqui, ó, porque, já que, igual because, since, eles oferecem aqui uma possibilidade de uma nova maneira de você fazer essa triagem, você procurar então por cânceres que seriam, otherwise, caso contrário, difíceis de detectar, tá? Por exemplo, o sistema corretamente identificou 63% daqueles que têm o câncer pancreático no estágio 1, câncer do pâncreas, um dos mais agressivos que tem, né? Aumentando para 100% no estágio 4, beleza? A equipe também further, além disso, né? Vai além, vai a mais, né? Depois ela descobriu que o sistema could, ele pode, né? Indica uma possibilidade, may ou might, pode jogar uma luz no tipo de câncer. Para 96% das amostras deemed, consideradas, né? Julgadas, né? Consideradas que mostram câncer, o teste be able to, ser capaz dele, pôde então oferecer uma previsão para, né, de onde então, no qual tecido ou tissue, qual tecido da biologia o câncer originou, com 93% dessas previsões foram que estavam corretas. Magnífico! Penúltimo parágrafo, o Dr. David Crosby, que é o head, né, é o chefe então ali de detecção precoce lá no Reino Unido, disse que detectar os cânceres então no estágio inicial, né, de forma precoce, é importante, já que eles são menos agressivos, né, e mais tratáveis, fica mais fácil tratar. Although, embora o teste então ali estava ainda no estágio inicial de desenvolvimento, tá, os resultados iniciais foram encorajantes, tá? E se o teste pode ser então refinado, né, mais ajustado para ser mais eficiente para você pegar o câncer nos estágios mais iniciais, tá? Ele pode ser uma ferramenta para detecção early, cedo, precoce, tá? E ele fala no último parágrafo aqui, ó, mas o Crosby acrescentou que havia trabalho para fazer, não é nada definitivo, pessoal, né?
Mais pesquisa é necessária to improve, para melhorar então a habilidade do teste para pegar cânceres então de forma mais precoce. E nós ainda precisamos explorar como que isso might work, como que ele pode funcionar, né? Na Real Cancer Screening, quer dizer, no cenário que a gente vai de fato então procurar, né, fazer aquele screening, fazer aquela triagem das pessoas, ele disse. Ok? Muito bem. Vamos fazer agora a correção das outras questões que faltaram, beleza? Ok. Então, pessoal, a questão de número 6, então, rather than, ao invés de, pelo contrário, indica uma contrariedade, a alternativa correta, a alternativa E, que é o instead of, beleza? A questão de número 7, pessoal, quando ele fala o verbo modal could, né? O could, ele pode ser tanto o passado do can, habilidade, né? E o could também pode ser o quê? Aquele poder de possibilidade. O único verbo aqui que tem o mesmo significado, tá? É o might. Então a gente poderia substituir o could pelo might. Pode, tá bom? Olha aqui, pessoal, although, nesse trecho aqui, although é embora. A palavra que é a mesma coisa aqui, pessoal, que substitui é o while. Eu já comentei isso também. O while ele pode ser enquanto. Enquanto eu estava tomando banho, o telefone tocou. Mas o while também ele pode ser igual ao although, que é embora, né? Indica um contraste, beleza? Na questão de número 9, o as também, já falei disso. O as ele pode ser igual ao while, de enquanto. O as ele pode ser igual ao like, de com. E nesse contexto ele é igual ao because, mas a gente não tem because aqui. A alternativa correta é o since, que é aquele porquê, já que, tá ok? Que é o contexto que aparece no texto, beleza? E essa última questão aqui, pessoal, que é um jogo de palavras. Observe a imagem abaixo e explica o jogo de palavras. O que a gente tem aqui? O casal aqui, né? O cara tá lendo o jornal, comentando com a mulher, que ele fala que eles estão acrescentando, então, o flúor na água, né? Drinking water na água, então, que eles usam, né? A água potável, né? Que eles usam para abastecer, no caso, a capital dos Estados Unidos, a capital Washington DC, né? Para ajudar a combater o que, pessoal? Truth Decay. E é aqui que está o jogo de palavras. Pessoal, truth é verdade. E decay vem de decadência, né? Algo que está decaindo. Só que ele trocou pelo quê? Pela palavra tooth. Tooth decay, que é dente, né? Quando você fala tooth decay, é justamente o quê? Para você evitar, a gente toma flúor, o ser humano, então aqui para evitar o quê? Para combater tooth, né? De dente, tooth decay, né? A deterioração dos seus dentes. É ali, quando ele troca então pela palavra truth, que é verdade, né? Ou seja, está faltando verdade, né? Lá em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, ou seja, a imagem, a chave aqui, elas mostram uma crítica aos políticos americanos, né? Então, a verdade, então, ali está em decadência, uma coisa que está meio degradada lá, segundo a imagem, entre os políticos ali dos Estados Unidos. Valeu, galera. No mais, mantenha o foco, disciplina, tá ok? Bons estudos. Grande abraço para vocês, hein? Tchau, tchau.